queria começar essa pregação lendo com vocês alguns trechos do capítulo 10º da carta aos Hebreus. Aqui está escrito: versículo 5. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu venho. Ó Deus, para fazer a tua vontade, como no livro está escrito a meu respeito. Na frase inicial ele disse: não quiseste, nem foram do teu agrado vítimas e oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei. E então declarou: eis que eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, ele suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É em virtude desta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Todo sacerdote se apresenta diariamente para realizar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de remover os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Desde então, espera até que seus inimigos sejam postos como estrados sob os seus pés. Com efeito, por esta única oblação, levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados. Também o Espírito Santo nos atesta isso. De fato, depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias, o Senhor acrescenta: pondo as minhas leis nos seus corações e inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Onde, pois, existe o perdão, não há mais oferenda pelo pecado. Temos, pois, irmãos, a confiança de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e rico que ele inaugurou para nós, passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade. Temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Estejamos atentos uns aos outros para nos incentivar ao amor fraterno e às boas obras. Não abandonemos as nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremos animar-nos mutuamente à medida que vedes o dia aproximar-se. Aqui, o autor da carta aos Hebreus nos coloca diante da realidade do novo sacerdócio de Jesus Cristo. Vocês sabem que na antiga lei, que Deus dera a Moisés, ele instituiu um sacrifício e um sacerdócio. O sacerdócio é o sacerdócio levítico. O sacerdócio dado a Arão e à sua descendência, aos filhos de Levi, à tribo de Levi. Porém, este sacrifício era imperfeito.
Como diz o início do capítulo 10, que nós não lemos, da carta aos Hebreus, este sacrifício precisava ser repetido incessantemente, porque era imperfeito. Mas, chegada à plenitude dos tempos, algo extraordinário aconteceu. Aqui no capítulo 10 da carta aos Hebreus, ele nos diz, em outras palavras, que houve um diálogo entre o filho e o pai. Tu não quiseste vítimas nem oferendas. Tu não quiseste holocaustos por causa do pecado. Por isso eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. A segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, disse a Deus Pai, eis que venho. Eis que venho para ser oferecido em sacrifício. Para ser oferecido em sacrifício como? Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Pela natureza humana, ele é cordeiro. Pela natureza divina, é sacerdote. Ao mesmo tempo, sacerdote e cordeiro. Pela união das duas naturezas em uma só pessoa divina. Ele passou a sua vida inteira como um cordeiro, sendo preparado para o matadouro. Desde o instante em que o Senhor se encarnou, em sua alma santíssima, havia como que a pressão do pecado do mundo inteiro. A percepção da hostilidade do homem contra Deus. A clara visão da maldade do nosso egoísmo. E ele vai como um cordeiro passando todos os anos de sua vida. Até que naquele momento sublime, no alto do Calvário, ele diz, está consumado. Ele consuma no seu sacrifício a oferenda de toda a sua vida. Diz-nos o autor da carta aos Hebreus que Cristo se ofereceu ao Pai pelo Espírito Eterno. E isso significa que aquele instante em que o Cordeiro foi imolado, em que o Deus encarnado morreu no alto da cruz, aquele instante se tornou um instante eterno. E é por isso que o livro do Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A maravilha de tudo isso é que na noite em que foi traído, Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia e o sacerdócio. Ele disse aos apóstolos, tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, antecipando assim a sua paixão. Este é o cálice do meu sangue, que será derramado por vós. Corpo entregue, sangue derramado. Naquela noite o Senhor instituiu o maravilhoso sacramento da Eucaristia, a celebração do sacrifício eucarístico, antecipando a sua morte na cruz, através de uma oferenda sacrificial, sacramental, incruenta. Corpo e sangue separados, igual à morte.
igual à imolação. Portanto, através da Santa Missa, todos nós temos acesso àquele instante maravilhoso em que o Cordeiro foi imolado. Todos nós somos transportados, não no passado, porque Cristo se ofereceu ao Pai pelo Espírito Eterno. Então não é ao passado, nós somos transportados para a eternidade, para a oferenda eterna que está no coração de Cristo, sumo e eterno sacerdote. Nós somos transportados para a alma do seu sacrifício, que é a sua oblação. E quando o sacerdote se reveste dos paramentos e sobe os degraus do altar para celebrar a Santa Missa, nós estamos diante do mesmíssimo sacrifício que o Senhor Jesus ofereceu no Calvário. Sacrifício que se tornou eterno, porque ele ofereceu pelo Espírito Eterno. Ora, se nessa nova aliança nós temos a provisão de todas as graças que nós precisamos, não existe força maior, poder maior do que aquele que nos é oferecido em cada Santa Missa. Queridos irmãos, quando o autor da carta aos Hebreus nos diz que nós não devemos deixar as nossas assembleias, depois de falar do sacrifício, depois de dizer o que esse sacrifício significa, o que ele está dizendo para nós é que nós precisamos deixar o Espírito Santo abrir os nossos olhos para contemplarmos a realidade espiritual da Santa Missa. Veja, a doutrina da Igreja ensina que a Santa Missa possui 4 fins. O primeiro é o fim latrêutico, ou seja, é a perfeitíssima adoração. Por quê? É a adoração de Deus a Deus, de Deus Filho a Deus Pai. Não há uma adoração mais perfeita do que esta. O segundo fim é o eucarístico. A palavra Eucaristia significa ação de graças. É o agradecimento que o Filho apresenta ao Pai em nome de toda a criação. É a ação de graças perfeita. É o louvor absoluto. O terceiro fim é o fim expiatório. Ou seja, no lugar dos nossos pecados, Cristo apresenta o seu sacrifício, a sua obediência. Ele assume a culpa pelos nossos pecados e entrega ao Pai, no lugar dos nossos pecados, a sua morte, o seu sacrifício. Dizendo, eu morri no lugar deles. Eu recebi o castigo do pecado deles, para que assim eles possam receber o teu perdão. Portanto, na Santa Missa, o sacerdote apresenta ao Pai esta vítima, que, por assim dizer, aplaca toda a ira que deveria cair sobre nós pelos nossos pecados. E o quarto fim da Santa Missa é o fim impetratório. Ou seja, é o fim pelo qual nós recebemos todas as graças. Impetrar significa pedir. Só que não é um pedido feito por mim. É um pedido feito por Cristo. Cristo pede por nós na Santa Missa. Cristo intercede por nós na Santa Missa. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz que ele vive para interceder por nós. Ele vive para pedir por nós.
Ele vive para rogar por nós. Ele apresenta o sacrifício perfeito ao Pai, como quem diz: Pai, eu não te neguei nada, eu te entreguei tudo. Pai, tu me pediste e eu te dei tudo. Agora eu te peço, não negue nada para eles, porque eu estou aqui por causa deles, por causa da minha igreja. Porém, esses 4 fins já nos acompanham, mesmo que nós apenas assistamos à missa em qualquer lugar do mundo. Você pode ir numa Santa Missa, por exemplo, de madrugada, num país, por exemplo, que fale árabe, que você não entenda nada. Se você tiver a fé, esses 4 fins da Santa Missa, de algum modo, se cumprem em você, se derramam em você. Porém, como Deus é bondoso e misericordioso, para que tudo isso fosse, por assim dizer, descompactado, para que tudo isso fosse de uma maneira mais pedagógica apresentado para nós, Ele inspirou a igreja a formular ao longo da sua história o rito da Santa Missa. Para que serve o rito da Santa Missa? O rito da Santa Missa serve para que essas 4 finalidades se apresentem a nós de maneira descompactada. Ou seja, eu posso viver cada uma delas com grande profundidade. Eu posso me aprofundar em cada uma delas, para que assim eu obtenha a força que não é minha. Não sou eu que estou dando culto a Deus. É Cristo que está dando culto ao Pai. Para que eu obtenha a força que vem dele. Na Santa Missa, todos nós nos unimos ao sacrifício do Filho. Nós não fazemos outra coisa senão nos somarmos à oferenda que ele apresenta. Portanto, a resposta que chega até nós é a resposta de acordo com o sacrifício que ele mesmo apresentou ao Pai em nosso favor. Portanto, cada rito da Santa Missa tem, por assim dizer, uma unção própria. Cada rito da missa tem uma graça própria. E isso começa desde o instante em que nós chegamos na igreja. Na porta da igreja existe o quê? A água benta. Quando eu me persigno com a água benta, o meu coração tem que estar cheio daquele clamor: lavai-me, Senhor, das minhas faltas, purificai-me do meu pecado. Assim como pelo batismo, eu entrei na Santa Igreja, quando aquela ablução com a água lavou o meu corpo, a graça do teu Espírito lavou a minha alma. Eu tomo consciência daquilo que eu recebi no meu batismo e eu entro na Santa Igreja pedindo: alveja a minha veste batismal que eu já manchei pelos meus pecados. Lava-me. Livra-me do contágio com o espírito maligno, o tentador, aquele que me afasta do teu caminho. O sinal da cruz, com o qual nós iniciamos a Santa Missa, fazendo sobre o nosso corpo. Veja o que isso representa. Eu estou colocando a cruz em mim. Eu estou invocando o sangue de Jesus sobre mim.
Eu estou invocando as chagas de Jesus sobre mim. Eu estou invocando o poder da Santa Cruz sobre mim. Em nome da Santíssima Trindade. Aquele que faz sobre si conscientemente o sinal da cruz, está expressando a sua fé no sacrifício de Cristo, mas ao mesmo tempo está recebendo tudo aquilo que este sacrifício pode dar. Toda a torrente de graças que é liberada por este sacrifício. Uma vez eu vi uma entrevista em que um artista dizia que ele preferia as igrejas protestantes porque elas são mais positivas, elas ensinam você a focar no lado da conquista, da vitória, e os católicos não. Eles sempre estão com esse minha culpa, minha máxima culpa. Quem pensa de maneira carnal realmente é isso mesmo. Mas quando nós entramos na humildade da fé, ou seja, diante de Deus nós não somos nada. Nós somos apenas pecado. Nós somos apenas pó e cinza. É por isso que nós não chegamos diante de Deus fingindo que somos santinhos, como quem procura disfarçar. Veja, é tão horrível quando uma pessoa tem uma situação pendente conosco e ela vem e fala conosco como se nada tivesse acontecido. A gente pensa, mas que cara de pau. Ele fez isso e nem veio falar comigo, nem veio abrir aquele assunto. Nós já começamos pela confissão dos nossos pecados. Eu tenho esse assunto aqui, Senhor. Não vou chegar como um hipócrita aqui aos teus pés, como se eu não tivesse feito nada de errado. Eu me jogo no chão. Eu me arrependo dos meus pecados. O profeta Isaías diz, no capítulo 59 da sua profecia, não foi a mão do Senhor que mudou. São os vossos pecados que criam uma barreira entre vós e o vosso Deus. Quando você chega na Santa Missa e você faz o ato penitencial, essa barreira é quebrada. Essa barreira que impede o derramar das graças. Essa barreira que impede o poder de Deus de chegar até você. Você joga no chão como quem joga no chão as muralhas de Jericó. Você coloca o seu arrependimento ali, diante do altar de Deus. Um arrependimento que, para não ser hipócrita, você apresenta diante de Deus pelos seus pecados, enquanto você mesmo perdoa de todo o seu coração. Você chega diante de Deus e diz, Senhor, a tua palavra diz que eu não posso apresentar a minha oferenda diante do altar se eu tiver algo contra o meu irmão. Portanto, eu esvazio meu coração de toda mágoa e eu perdoo quem quer que tenha me ofendido. Você conhece o poder do perdão? O quanto o perdão abre as comportas da misericórdia sobre você? Quantas pessoas eu conheci que foram curadas através do perdão, que foram libertas através do perdão. Você tem acesso não apenas a isso, mas a isso no poder do sacrifício de Cristo, realmente acontecido sobre o altar em cada Santa Missa, desde o começo. Quando eu vivo o ato penitencial com verdadeiro espírito perdoador, com verdadeiro espírito de arrependimento. Irmãos, isso traz a presença de Deus sobre o nosso ambiente. Porque o arrependimento é o que quebra o nosso coração. Acho tão interessante as pessoas falarem de avivamento. Não há avivamento sem arrependimento. Não há um despertar da graça de Deus que não comece pela confissão de pecados. Que não comece
pela dor que nós apresentamos ao Senhor pelos nossos pecados e pelos pecados da nossa geração. Este é o poder do ato penitencial, a graça que ele traz consigo. Mesmo que você não consiga perdoar, se você viver o ato penitencial com um verdadeiro espírito de fé, Deus te capacita a perdoar naquela hora. E as algemas que te aprisionam são quebradas em nome de Jesus. Depois nós temos o hino de louvor. O hino de louvor. Irmãos, vejam. O hino de louvor é uma oração antiga que a igreja faz, que começa com aquele louvor angélico do nascimento de nosso Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Quando eu glorifico a Deus, a paz desce. Por quê? O profeta Isaías diz: as portas do Senhor são os louvores. Isso para nós é algo extraordinário. Salmo 99 diz: entrai por suas portas dando graças em seus átrios com hinos de louvor. O louvor tem poder. O louvor tem poder de quebrar cadeias. O louvor tem poder de quebrar ação maligna. Quando eu vivo o hino de louvor como um louvor que brota do meu coração e eu elogio Deus, eu glorifico Deus, eu recebo dele a graça de que do meu coração sai um louvor profundo, eu tenho a mesma experiência que Paulo e Silas tiveram na prisão. Eles começaram a louvar, aconteceu um terremoto, as cadeias se quebraram, todos os presos foram soltos, porque o poder do louvor explode cativeiros. Nós precisamos aprender a louvar. Nós precisamos aprender a fazer o nosso coração transbordar de louvor. Porque o louvor cura. Se você está triste, louva. Se você está chorando, louva. Se você está caído, louva. O louvor vai liberar sobre você novas posições para que você comece verdadeiramente a gozar de uma liberdade maior no Senhor e a se movimentar de maneira mais perfeita na presença dele. Então vem essa oração que nós chamamos de colecta. Por que ela tem esse nome? Inclusive a gente até evita de falar oração coleta, porque as pessoas ligam coleta às ofertas que se fazem, às ofertas financeiras. Essa oração chama-se coleta, porque o sacerdote reúne todas as nossas orações numa única oração. Antigamente, quando o sacerdote dizia oremos, fazia-se uma pausa bem mais longa, na qual todos os fiéis oravam, apresentavam a Deus as suas petições, as suas súplicas, as suas intenções particulares. E o sacerdote recolhe todas essas orações em uma única oração, de acordo com a liturgia do dia. Veja que coisa maravilhosa. Ele representa Cristo sacerdote que toma todos os nossos pedidos e coloca no coração do Pai. O poder impetratório da Santa Missa é uma coisa grandiosa. O poder impetratório da Santa Missa é a coisa mais fantástica que existe. Nós só não recebemos milagres e mais milagres porque nós não temos fé. Nós ficamos distraídos. Nosso coração perde a sintonia com o que está acontecendo sobre o altar.
Veja, quando a minha compreensão espiritual é aumentada, quando eu exerço a minha fé, o que acontece é que o meu modo de encarar a Santa Missa muda e, portanto, a minha maneira de participar da Santa Missa se torna mais mística, mais espiritual, mais ativa, mais perfeita e, portanto, mais frutuosa. A liturgia da palavra. A liturgia da palavra é Deus falando com você. Deus trazendo uma palavra para a tua vida, desde o momento em que os leitores estão lendo. Então, a igreja responde a palavra de Deus com a palavra de Deus, que é o Salmo responsorial. Ficamos em pé para ouvir Cristo falar no Evangelho. Então vem o sermão do sacerdote. São Paulo diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se os seus ouvidos estiverem atentos, o espírito de profecia vai falar com você. Não é necessário que haja nenhuma manifestação carismática para que Deus fale com você. Eu já vi coisas extraordinárias acontecendo em situações muito simples. Lembro, por exemplo, de um sacerdote que estava pregando, sermão escrito num papel, não era um grande orador, não era um pregador eloquente, mas estava pregando. E um homem de muito má vida lá embaixo estava prestando atenção, e de repente ele começou a ver aquela folha branca na mão do sacerdote e a pensar na sua alma. Ele dizia, aquela folha está tão branca e a minha alma está tão suja. Ali ele se arrependeu, ali ele se converteu e logo depois ele confessou-se. Deus falou com ele através de uma folha branca. Outra vez, uma senhora tinha um marido muito duro e vinha um grande pregador à sua paróquia para pregar durante a novena de Natal. Acontece que na última hora o pregador cancelou e não foi. Teve um imprevisto. O marido dela estava lá. Então o sacerdote leu a genealogia de Jesus Cristo, que era o evangelho do dia. Fulano gerou Ciclano, e fulano gerou Ciclano e não sei quê, filho de não sei quem, pai de não sei quem. E foi dando todos aqueles nomes, Aminadab, não sei quem, Amnon, e ninguém entendia nada. O padre falou, olha, eu não vou fazer sermão hoje, vamos direto para o ofertório. Ela ficou arrasada. Ela falou, eu trouxe meu marido para Deus falar com ele, e o pregador não veio, e nem o padre fez o sermão. E o evangelho era esse evangelho aí, da genealogia de Jesus. Voltou para casa. Quando o marido foi dormir à noite, começa a vir a memória dele. Fulano gerou Ciclano, morreu. Fulano gerou Ciclano, morreu. Ele falou, todo aquele povo morreu, eu também vou morrer, meu Deus, eu tenho que me converter. Se converteu ali, em cima da cama. Quando Deus quer falar, Ele fala. Mas se você tiver o ouvido aberto, Ele dá direções para a tua vida. Ele dá respostas que você procura. Ele traz uma palavra fresca para o seu coração. Ele te consola, Ele te edifica, Ele te corrige, Ele te exorta. Ele traz ânimo, porque, como diz o autor da carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até separar a alma do espírito. Você também pode receber do Senhor o corte dessa palavra dentro de você em cada Santa Missa, em que nós temos fartura de textos bíblicos para iluminar o nosso coração, para fazer com que nós sejamos cheios de uma palavra fresca vinda diretamente da boca de Deus. Não perca a sintonia.
enquanto a palavra do Senhor estiver sendo proclamada. Procure meditá-la. Depois da Santa Missa, tome o texto de novo, leia. Recorde com a sua memória aquilo que foi lido. Traga ao seu coração, porque Deus tem coisas a te dizer. E às vezes Ele vai falar do jeito mais aleatório, que só você vai perceber. Nas missas dominicais, depois do sermão, nós temos o credo. Os antigos diziam que o credo era uma oração exorcística. Por quê? Por um motivo muito simples. Quando nós somos batizados, nós fazemos, em primeiro lugar, a renúncia. E depois nós fazemos a profissão de fé. Nós renunciamos a Satanás, as suas pompas e as suas seduções. E depois nós manifestamos a nossa fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vejam, não existe comunhão entre a luz e as trevas. Portanto, quando eu professo a fé com o meu coração vivo, com o meu coração firme, eu estou reafirmando a minha pertença ao Senhor Jesus Cristo, a minha obediência ao seu senhorio. Eu estou colocando a minha vida debaixo desta orientação poderosa chamada fé. Eu estou fazendo com que a minha existência esteja apontada para a direção que nos dá a fé. E, portanto, pelo poder da fé, as obras das trevas são destruídas em nós. Queridos, nós precisamos levar muito a sério a nossa fé. Na igreja antiga, quando os catecúmenos, aqueles que se preparavam para o batismo, chegava na hora do credo, eles saíam. Por quê? Só pode conhecer e rezar o credo quem pertence a Jesus Cristo verdadeiramente. Aquele que passou pelas águas do batismo. Todos nós precisamos reafirmar a força da fé no nosso coração. Não reza o credo como quem está distraído. Reza com autoridade. Reza como um soldado que professa a certeza no seu Senhor. E justamente depois do credo, assim como os ritos iniciais terminam com uma oração coleta, a liturgia da palavra termina com uma oração universal. Ou seja, a palavra lida, a palavra recebida se transforma em oração, em intercessão, em súplica. Nós apresentamos à luz da palavra as nossas necessidades, porque assim funciona. Nós escutamos algo de Deus, o que nós fazemos? Afetos e súplicas. Por exemplo, digamos que o Senhor apresente uma palavra sobre a humildade. O que eu vou fazer? Senhor, eu entendo a importância da humildade. Dá-me um coração humilde. Transforma o meu coração. Eu escutei a tua palavra, ela entrou nos meus ouvidos. A tua palavra precisa moldar os meus sentimentos. A tua palavra precisa trazer uma forma para a minha alma. Senhor, transforma-me. Senhor, converte-me. Senhor, traz para mim aquilo que a tua palavra significa. Quando eu vivo com profundidade a oração da assembleia, eu transformo aquela oração num desafogo de tudo aquilo que eu sei que a palavra disse, mas que eu ainda não consigo viver.
E eu oro também pelos meus irmãos. Eu oro pela igreja. Eu oro pelo mundo inteiro. Então nós temos, a partir daí, a segunda parte da missa, que é o ofertório, ou começa com o ofertório que se chama liturgia eucarística. As partes mais importantes dessa segunda parte da missa são o ofertório, a consagração e a comunhão. Mas em torno desses ritos, há muita oração densa, profunda. Em primeiro lugar, quando o sacerdote apresenta as oferendas, faz o ofertório do pão e do vinho. Ali, o nosso coração precisa estar derramado. Nós precisamos nos unir a Cristo, apresentando não ao Pai uma oferenda, mas apresentando a nossa própria vida como oferenda. O nosso desejo de nos imolarmos por Deus. O nosso desejo de nos entregarmos completamente a Ele. Porém, depois do ofertório, a liturgia avança rumo ao seu momento central, que é a consagração. O que é a consagração? A consagração não é apenas um memorial das palavras de Cristo. Nós não estamos fazendo um teatro de algo que aconteceu no passado. Na consagração, o sacerdote, aqui e agora, transforma, por assim dizer, aquelas matérias, o pão e o vinho, no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Acontece o que nós chamamos de transubstanciação. O pão se transforma no corpo, o vinho se transforma no sangue. Portanto, não se trata de uma lembrança de algo do passado, mas se trata de algo que está acontecendo ali, naquele momento, amando de nosso Senhor Jesus Cristo. O pão se converte no seu corpo, o vinho se converte no seu sangue. E nesses dois elementos separados, nós temos a morte do Senhor, presente como sacrifício, sobre o nosso altar. Pensa, o que você faria se você estivesse diante da cruz do Calvário? Na Sexta-feira Santa todos nós fazemos um rito muito bonito, que é o rito da adoração a Cristo crucificado. Nós, em procissão, nos aproximamos do crucifixo, dobramos o nosso joelho, como se nós pudéssemos, aos pés da cruz, tocar no sangue, tocar nas chagas, mas tocar na alma de Cristo. Por isso a consagração é o momento central da Santa Missa. Porque ali nós somos transportados diretamente ao Calvário. Ou melhor dizendo, o Calvário chega até nós. O sacrifício de Nosso Senhor está ali presente com toda a sua força. Meu irmão, você já parou para pensar no que é isso? Não se trata simplesmente de invocar o sacrifício de Cristo. Há tantos irmãos nossos que invocam o sangue de Jesus. Senhor, me cobre com o teu sangue. O teu sangue tem poder. E pela fé no sangue de Jesus, pela fé nas chagas de Jesus,
pela fé em Jesus crucificado, quantas graças acontecem? Graças sem conta, graças extraordinárias, graças maravilhosas. Ora, só que quando nós estamos na Santa Missa, na hora da consagração, o que está acontecendo não é apenas a manifestação da nossa fé no sacrifício de Cristo. Creia você ou não, o sacrifício do Senhor chega ali com todo o seu poder. Creia você ou não, esteja você em pecado ou não, esteja o sacerdote em pecado ou não, naquele instante da consagração, toda a força do sacrifício de Cristo chega sobre o altar, com o seu poder de libertação, com o seu poder de cura, com o seu poder de salvação, com o seu poder de transformação da nossa vida, com o seu poder de fazer com que nós sejamos regenerados. O sacrifício de Cristo é derramado com toda a sua força sobre o altar. Por isso Santo Afonso Maria de Ligório dizia que não há graça que não possa ser obtida durante a consagração. O fiel que adora o seu Deus, enquanto o sacerdote levanta a hóstia, levanta o cálice, levanta a vítima para o céu, nesse rito tão significativo chamado elevação, as portas do céu estão escancaradas naquele instante. Você tem acesso ao coração de Deus. É como se no templo de Jerusalém o sacerdote abrisse a porta dos santos, por um instante todos pudessem entrar lá dentro e fazer o que quiser. Nós temos acesso ao coração de Deus. Que coisa extraordinária. É muito bonito que no rito antigo, o sacerdote dizia a oração eucarística toda em silêncio. Você ouvia apenas o murmúrio do sacerdote. Em algumas missas se cantava antes da consagração e depois da consagração. Antes o Sanctus e depois da consagração Benedictus. Porém, na hora da consagração se fazia um silêncio total e você só escutava o padre falando baixinho, como se fosse o próprio sumo sacerdote entrando lá no Santo dos Santos para falar com Deus. E o próprio Deus encarnado, vem sobre o altar. Queridos irmãos, os protestantes rejeitaram a doutrina do sacrifício da missa. Ficaram apenas com a fé no sacrifício que Cristo realizou por nós. Perderam o sacramento do sacrifício, que é a missa. Pena para eles. E é muito interessante que alguns reformadores, logo no início da Reforma Protestante, criaram uma missa protestante. Um deles, que tinha sido frade dominicano e que se tornou protestante, dizia, não adianta, tem que eliminar o rito da elevação da hóstia. Enquanto não eliminar o rito da elevação da hóstia e do cálice, as pessoas ainda vão acreditar que Jesus Cristo está na Eucaristia. Veja que coisa tremenda. Num rito tão simples como o da elevação, há tanto significado colocado. Jesus diz, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando o Filho do Homem for levantado da terra, então entendereis que eu sou. Pois é a elevação do Cordeiro. Não é sem razão que depois o sacerdote começa a interceder pela igreja, a interceder pelos vivos, a interceder pelos mortos, a aplicar aquele sacrifício em favor da igreja,
militante, padecente, e para a glória de Deus na sua igreja triunfante. Tudo isso é tão rico e tão cheio de significado. Mas depois chega o momento do Pai Nosso. É como se o próprio Cristo nos levasse ao céu e nos colocasse cara a cara com Deus Pai. E nos desse a filiação dele para chamarmos o Pai dele de Pai Nosso. Isso é grandioso demais. Quantas pessoas precisam de cura na sua afetividade, precisam de um pai, precisam de uma mãe, precisam de um amor, precisam ser preenchidos, precisam de alguma maneira ser abraçados. Por que você não mergulha no Pai Nosso? E dá um abraço amoroso no teu Pai, que cura todas as tuas orfandades, que te sara de todos os teus traumas. Um cristão que recebe a revelação da paternidade de Deus jamais está vazio. O seu coração está transbordante de amor. Ele tem provisão de cura para todas as suas feridas, porque há um Pai amoroso que nos acolhe. Como diz o salmista, se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O rito de comunhão avança. E nós temos esse momento tão glorioso da comunhão. Quando nós recebemos o corpo sacrossanto de Jesus Cristo em nós, não há necessidade nenhuma de comungarmos sob as duas espécies. Porque Cristo está inteiro, tanto no cálice quanto na hóstia. É o Cristo glorioso, realmente presente com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Na hóstia está em razão de corpo, mas ele integralmente presente pelo corpo, o sangue, a alma e a divindade. No cálice está em razão de sangue, mas pelo sangue presente em corpo, alma e divindade. Ele está inteiro. Se aquela mulher do fluxo de sangue tocou na barra da veste de Jesus e foi sarada por causa da sua fé, o que não deveria acontecer com você quando o próprio corpo de Cristo toca a tua língua, a tua carne por dentro, ele entra em você. Ele entra no teu corpo. Você come o corpo de Cristo. Isso é muito mais do que tocar. Eu vejo as pessoas, por exemplo, fazendo algumas coisas que não são nem permitidas, por ficar tocando no ostensório, que eu acho um absurdo. O sacerdote coloca um véu para pegar o ostensório e depois todo mundo bota a mão diretamente no ostensório. Mas as pessoas fazem isso com tanta fé de que se elas tocarem, vão receber uma graça. Veja bem, quando eu comungo, não sou eu que toco no Cristo, é o Cristo que toca em mim. É Cristo que chega até mim e a igreja, como mãe, coloca o Cristo na minha boca. Como se eu fosse um bebê, como se fosse uma criança. Coloca o Cristo na minha língua, para que o Cristo me toque. Queridos irmãos, quando nós comungamos, não há nenhuma barreira entre nós e Jesus Cristo. Isso é que é comunhão. Nós estamos perfeitamente unidos ao Senhor. Isso é muito importante, porque isso mostra o amor de Cristo por nós. Ele quis se unir conosco da maneira mais íntima que existe, que é a união que existe entre o comensal e o seu manjar. Quando alguém come, a comida se torna parte de quem ele é. Não tem mais como separá-lo do seu alimento, uma vez digerido. Diante disso,
Quanto poder de cura existe numa comunhão bem recebida. Padre Emiliano Tardif foi um grande evangelista acompanhado por cura e milagres. Ele sempre fazia oração de cura após a comunhão. Por quê? Será que existe um momento mais oportuno para implorar a Deus a cura do que o momento em que a gente comunga e o corpo de Cristo toca o nosso corpo? Mas eu nem precisaria fazer uma oração de cura propriamente para receber a cura que existe ali na comunhão. Bastaria eu comungar com fé. Se eu comungasse com fé, com um amor fervoroso, intenso, as graças que a comunhão bem recebida deixaria na minha alma são incomensuráveis. Veja, a alegria de sermos católicos. Quase nenhum de nós terá o privilégio de chegar à sétima morada, a união perfeita com Deus. Mas se você comunga, Deus te concede essa união através do sacramento. E com essa união, Deus concede graças e mais graças e mais graças, porque você está recebendo não uma graça, mas o próprio autor da graça, a própria fonte da graça. Como diz São João, no prólogo do seu evangelho, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Por fim, a missa conclui-se. Ela se conclui com a bênção final. Me lembro que, certa vez, o padre de Grandes veio ao Brasil e ele tinha um jeito muito peculiar de rezar a missa, porque ele ia fazendo ministrações durante a missa. Então, por exemplo, na hora do ato penitencial, fazia uma oração de perdão. Antes do hino de louvor, fazia um louvor coletivo. Hoje, nós temos uma consciência litúrgica mais refinada. E já entendemos que não devemos interferir na liturgia da missa, porque ela age por si mesma. Nós não precisamos enfeitá-la, nem fazer algo a mais. Mas naquela época ele fazia. Fazia uma oração de cura interior na hora do Pai Nosso. Fazia uma oração de cura física depois da comunhão. Fazia uma oração de libertação logo depois do credo. Quantas coisas aconteciam. Só que aí chegava a bênção final. E aí ele dizia, agora eu vou mostrar para vocês o poder da bênção final da missa. Então ele chegava num grupo de pessoas que estava ao lado, e ele dizia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Todo mundo caía. Recebia o choque da força. Muitos eram projetados assim para longe, com a força da bênção final da Santa Missa. Então ele avançava, ia mais para frente, dava outra bênção. As pessoas caíam. A bênção da missa. A bênção da missa é diferente das demais bênçãos, porque ela tem a força do sacrifício de Cristo. Portanto, quando o sacerdote dá a bênção final da Santa Missa, com toda a força do sacrifício de Cristo sobre você, é de se admirar que você não caia por terra. Isso não é o mais importante. Cair por terra. O mais importante é a bênção, a graça espiritual que acontece quando nós recebemos com fé a bênção final. Em outras palavras, vejam, toda essa pregação foi destinada a quê? A aumentar no seu coração a fé no sacrifício de Cristo em cada uma das partes da Santa Missa, para que a partir de agora, em cada missa, você possa sentir o poder transformador de Jesus Cristo sobre a sua vida.
para que você assista a Santa Missa de uma maneira diferente, para que você participe de uma maneira mais intensa. Porque, irmãos, a verdade é que muitos católicos não aproveitam a Santa Missa. Não aproveitam. Comungam distraidamente, estão nem aí, escutam a palavra sem expectativa nenhuma. Os momentos, os ritos da missa vão passando, eles estão ali, mas o ato penitencial passou, não houve arrependimento. O hino de louvor chegou, não houve uma explosão de louvor no seu coração. A oração da coleta foi feita, ele nem acompanhou, nem entendeu, nem rezou, nem fez nada. Os ritos da missa vão passando, e ele vai passando como um observador distraído passa no antiquário, sem observar nada, e muito menos sem receber nada. O Senhor quer que você receba, e para você receber, você precisa avivar a sua fé no santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o teu modo de participar da Santa Missa seja um modo mais profundo e fervoroso, e que você possa vivê-la com toda a intensidade do teu coração. Amém.